Quando falamos em vácuo, a imagem que surge quase automaticamente é a de um espaço completamente desprovido de tudo, sem ar, sem partículas, sem energia, como se fosse um nada absoluto entre objetos reais. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir agora desmonta completamente a ideia mais básica que aprendemos sobre o que significa vazio no universo. Essa visão parece lógica, intuitiva e até óbvia, mas ela é uma das maiores ilusões já sustentadas pela ciência e pelo senso comum ao mesmo tempo. Durante séculos, o vácuo foi tratado apenas como a ausência de matéria, um cenário passivo onde os fenômenos aconteciam, mas que não participava de nada. O problema é que quanto mais a física avançou, mais ficou claro que esse nada nunca se comportou como um simples vazio. Mesmo quando retiramos todos os átomos, todas as moléculas e toda a radiação possível de uma região do espaço, algo permanece ali, ativo e inevitável. Esse algo não pode ser visto diretamente, não pode ser desligado e não depende da existência de matéria para continuar existindo. O vácuo possui propriedades físicas reais, capazes de influenciar partículas, forças fundamentais e até o comportamento do próprio espaço. Ele não é silencioso, nem estático, nem morto, mas um estado profundamente dinâmico da realidade. No espaço mais distante entre galáxias, onde não há luz, poeira ou estrelas, o vácuo continua vibrando de forma invisível. E é nesse ponto que a noção de nada começa a ruir, revelando que o vazio talvez seja uma das coisas mais ativas do universo. Se isso soa estranho, é porque o vácuo esconde muito mais do que nossos sentidos conseguem imaginar. Imagine retirar cada átomo de uma região do espaço, removendo toda a matéria sólida, líquida e gasosa, até que não reste absolutamente nada visível. Agora, imagine ir além, eliminando também cada fóton de luz, cada onda eletromagnética e qualquer forma conhecida de radiação. Intuitivamente, esse deveria ser o ponto final, o estado máximo de vazio possível, onde nada mais poderia acontecer. Mas a física moderna mostra que mesmo nesse cenário extremo, o espaço ainda não fica em silêncio. Campos fundamentais continuam existindo ali, preenchendo todo o universo, mesmo na ausência total de partículas. Esses campos não são objetos materiais, mas estruturas invisíveis que não podem ser desligadas nem removidas. O que chamamos de partículas, na verdade, são apenas excitações temporárias desses campos, como ondulações surgindo e desaparecendo em um oceano invisível. Mesmo quando nenhuma partícula está presente, esses campos continuam vibrando em seu nível mais baixo de energia. Essa energia mínima inevitável é conhecida como energia do ponto zero, e ela existe em todo o espaço, o tempo todo. Isso significa que o vácuo possui energia própria, independente de qualquer coisa material existir ali. Ele não é neutro, não é passivo e não é um simples pano de fundo do universo. O vazio absoluto, da forma como imaginamos, simplesmente não pode existir. No nível mais profundo da realidade, o vácuo não permanece estável nem por um instante sequer. Mesmo quando nenhuma partícula real está presente, o espaço continua sendo palco de eventos microscópicos incessantes. Pares de partículas e antipartículas surgem espontaneamente do vácuo, como se fossem criadas do nada. Elétrons e pósitrons aparecem por frações extremamente pequenas de tempo antes de desaparecerem novamente. Essas entidades são chamadas de partículas virtuais, porque não podem ser observadas diretamente como partículas comuns. Apesar disso, seus efeitos são absolutamente reais e mensuráveis em experimentos de alta precisão. Essas partículas virtuais interagem com partículas reais, alterando suas propriedades e seu comportamento. Elas influenciam forças fundamentais, modificam campos e até afetam a trajetória da luz no espaço.
Sem essas flutuações constantes do vácuo, átomos não seriam estáveis e a matéria, como conhecemos, não poderia existir. O que chamamos de nada está constantemente borbulhando de atividade em escalas invisíveis. O vácuo cria e destrói algo o tempo todo, obedecendo leis quânticas extremamente rígidas. E isso transforma o vazio em uma das regiões mais ativas do universo. Durante muito tempo, acreditou-se que o vácuo não poderia empurrar, puxar ou exercer qualquer tipo de força física mensurável. Essa ideia caiu por terra quando experimentos extremamente precisos revelaram que o espaço vazio possui efeitos mecânicos reais. Quando duas placas metálicas são colocadas muito próximas uma da outra dentro do vácuo, algo inesperado acontece. Mesmo sem eletricidade, magnetismo ou qualquer força externa aplicada, as placas começam a se mover. Elas são empurradas uma contra a outra por causa da estrutura do próprio vácuo ao redor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Casimir e é uma das provas mais diretas de que o vácuo não é apenas um conceito abstrato. As flutuações quânticas do espaço exercem pressão, criando uma diferença real de energia entre o interior e o exterior das placas. Isso significa que o vazio possui propriedades físicas capazes de gerar força mensurável. O espaço vazio, portanto, não é apenas um palco onde as coisas acontecem, mas um agente ativo. Em escalas microscópicas, o vácuo pode empurrar objetos materiais sem nenhum contato direto. Esse efeito parece pequeno, mas revela algo profundo sobre a natureza do universo. O nada, afinal, é capaz de exercer pressão sobre o algo. Alguns dos maiores mistérios da cosmologia moderna apontam para o vácuo como uma das peças centrais que governam o destino do universo. Há fortes indícios de que a energia presente no espaço vazio esteja ligada à chamada energia escura, a força responsável por acelerar a expansão do cosmos. Isso significa que não são estrelas, galáxias ou matéria visível que estão empurrando o universo para fora, mas o próprio tecido do espaço. O que antes parecia apenas um pano de fundo passivo pode ser, na verdade, o maior reservatório de energia já existente. Uma energia invisível, extremamente difícil de medir, mas poderosa o suficiente para moldar o futuro de tudo que existe. Se essa interpretação estiver correta, então o vácuo não apenas preenche o universo, ele o controla. Cada região aparentemente vazia do espaço estaria contribuindo silenciosamente para a dinâmica cósmica em larga escala. O nada deixaria de ser ausência para se tornar presença constante e inevitável. Isso transforma completamente nossa percepção da realidade, porque revela que o universo é sustentado por algo que não podemos ver. Se você achava que o vácuo era simplesmente o oposto da matéria, agora sabe que ele é parte fundamental da própria existência. E se você quer continuar explorando esses limites invisíveis da ciência, já se inscreve no canal e comenta qual mistério você quer abrir no próximo vídeo. Porque quanto mais fundo olhamos para o vazio, mais percebemos que ele nunca esteve realmente vazio.